Antes de qualquer rótulo, antes de direita ou esquerda, existe uma regra que sempre se repete em toda crise de poder. Quando o silêncio começa a pesar mais do que os discursos, algo grande já está em movimento. Nos últimos dias, muita gente está olhando para os nomes errados, fazendo as perguntas erradas e discutindo as consequências sem entender a causa. O que está acontecendo agora não começou nas redes sociais, não começou em Brasília, e muito menos começou na rua. Começou fora do país. E quando pressões externas entram no jogo, as decisões deixam de ser ideológicas e passam a ser matemáticas. Quem custa mais? Quem sustenta quem? E até quando? Esse vídeo não é reação, não é torcida e não é palpite. É uma leitura fria do momento em que o sistema percebe que proteger demais pode custar tudo. Se você ficar até o final, vai entender por que, em certos momentos, o poder não defende, não negocia e não hesita. Ele escolhe. E quando escolhe, alguém sempre fica para trás. E o que está em curso não é uma disputa política, é um sacrifício calculado. Existe um momento, em toda crise de poder, em que o sistema precisa escolher quem vai cair para que o resto sobreviva. Esse momento chegou. E Lula sabe disso, Trump sabe disso, o STF sente isso, e Alexandre de Moraes já começou a reagir. O que você vai assistir aqui não é especulação, é a leitura fria do instante exato em que Lula entende que não pode mais proteger Moraes sem afundar junto. E por quê? Porque agora há algo que não existia antes: dinheiro, delação, trilha internacional e risco real de sanção americana. O nome por trás disso é um só: Daniel Vorcaro. E a delação que se forma ao redor dele tem potencial para derrubar o método inteiro que sustentou o poder nos últimos anos. Trump não reage a gritos, Trump reage a relatórios, e os relatórios começaram a mostrar algo explosivo. Quando decisões judiciais passam a cruzar com interesses financeiros, o assunto deixa de ser jurídico, ele vira segurança institucional. E é aí que Washington entra. Na residência de Donald Trump não há discurso. Há mesa, relatórios espalhados, nomes circulados, setas ligando bancos, empresários e decisões que não deveriam se tocar. Marco Rubio aponta para um trecho específico. Se Vorcaro falar tudo, ele diz, isso não atinge um juiz. Isso atinge a República. Trump não rebate. Ele apenas responde, então alguém vai ter que ser entregue. Essa frase muda o eixo de tudo. Enquanto isso, em Brasília, Lula sente o cerco se fechar. Não pela oposição, não pela rua, mas pelo exterior. Porque quando os Estados Unidos começam a discutir sanções individuais, Magnitsky e responsabilização internacional, o problema deixa de ser ideológico. Ele vira sobrevivência política, e Lula é especialista nisso. No Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes percebe a mudança antes dos outros. Telefonemas encurtam, silêncios surgem, a blindagem começa a falhar. E Moraes faz o que sempre fez quando se sente ameaçado. Ele dobra a aposta. Mais despachos, mais linguagem de exceção, mais referência à segurança nacional. A lógica é simples e perigosa. Se eu cair, levo todos comigo. Mas o sistema não funciona assim quando o custo fica alto demais. Enquanto o poder se move em silêncio, na papudinha, o corpo de Jair Bolsonaro cobra seu preço. Dores constantes, histórico cirúrgico pesado, risco real. O médico é direto. Isso não pode continuar aqui. Bolsonaro escuta em silêncio. Não dramatiza, não implora. Ele calcula, porque Bolsonaro entende algo essencial. Se Moraes cair, a prisão perde sentido. E a prisão domiciliar humanitária deixa de ser concessão. Vira em consequência. Esse é o ponto em que tudo converge. Moraes isolado, Lula encurralado, Trump com a faca jurídica na mesa. Rubio pressionando, Vorcaro pronto para falar, e Bolsonaro frágil, mas estrategista.
O sacrifício está desenhado. A pergunta agora não é se Lula vai entregar Moraes. É quando. O ponto de inflexão dessa crise não nasce na rua, nem no plenário, nem na papudinha. Ele nasce no dinheiro. E dinheiro, quando começa a falar, não respeita toga, cargo, nem biografia. Construída, Daniel Vorcaro sabe disso. E é exatamente por isso que a delação em gestação não é tratada como mais um acordo. Ela é tratada como evento sistêmico. Em Washington, Marco Rubio é direto com Trump. Isso não é um escândalo financeiro comum. É uma engrenagem. Trump folheia o relatório com calma. Banco Master aparece mais de uma vez. Decisões judiciais sensíveis aparecem associadas. Proteções implícitas surgem onde não deveriam existir. E um nome retorna como elo. Histórico. Joesley Batista. Não como protagonista visível, mas como arquitetura, o mesmo modelo, a mesma lógica, o mesmo padrão que já derrubou governos antes. Trump fecha o dossiê e pergunta: quem segura isso no Brasil? Rubio responde sem hesitar: hoje, Alexandre de Moraes. O silêncio que se segue não é dúvida, é confirmação. A delação de Vorcaro não ameaça um banco, ela ameaça o método. Porque, se confirmada, ela mostra algo muito mais grave do que corrupção. Mostra convergência. Convergência entre poder financeiro, proteção institucional e decisões judiciais que moldaram o cenário político. Isso não é ilegalidade isolada. Isso é captura. E captura institucional, para os Estados Unidos, ativa outro protocolo. No Planalto, Lula recebe o resumo, não com detalhes, com consequências. Se isso avançar, diz um assessor, não é o STF que será investigado. São indivíduos. Lula entende imediatamente. Sanções Magnitsky não atingem países, atingem pessoas. Congelam contas, bloqueiam circulação, isolam internacionalmente. E Lula sabe. Se Moraes entrar nesse radar, não há discurso de soberania que segure. No Supremo, Alexandre de Moraes sente o cheiro do risco e reage como sempre reagiu. Ele acelera, amplia decisões, endurece linguagem, enquadra tudo como ameaça à ordem democrática. É a tentativa clássica de criar fato consumado. Se eu avançar rápido o suficiente, ninguém consegue me abandonar. Mas o efeito é o oposto. Cada despacho pesado vira material bruto para relatórios externos. Cada exceção reforça a tese de abuso sistemático, e Moraes começa a se tornar o problema que Lula precisa resolver. Trump volta ao tema com Rubio. Se a delação se sustentar, Rubio completa. Não é opcional agir. Trump cruza os braços. Então o alvo muda. Essa frase é decisiva, porque a partir daqui, Bolsonaro deixa de ser o centro da crise. Ele vira consequência colateral. O centro passa a ser quem sustentou o método. Na papudinha, Bolsonaro sente o corpo falhar, crises de dor, cansaço constante, risco real. O médico é claro. O estresse agrava tudo. Bolsonaro não reage emocionalmente. Ele entende o tabuleiro. Se eles precisarem aliviar a pressão, diz ao advogado, vão ter que me tirar daqui. Não por inocência, por necessidade, e isso transforma a prisão domiciliar de concessão política em saída estratégica. A delação de Vorcaro avança. O nome de Joesley reaparece. Moraes se expõe. Lula calcula. Trump observa. E o sistema entra naquele ponto crítico em que alguém precisa ser entregue para evitar o colapso total. A crise entra no Supremo quando o problema deixa de ser jurídico e passa a ser sobrevivência institucional. Não é mais sobre decisões, é sobre responsabilização. E isso muda o comportamento dos ministros. Alexandre de Moraes sente primeiro, porque o foco externo começa a se estreitar. Ele não reage com recuo, reage com radicalização. Novos despachos, linguagem mais dura, ampliação do conceito de ameaça à democracia. A leitura interna é clara. Moraes tenta criar um cordão de solidariedade forçada.
Se todos estiverem implicados, ninguém abandona o barco. Mas o efeito é o oposto. Flávio Dino entra em defesa pública, não como juiz técnico, mas como ator político. Isso é ataque à soberania nacional. A frase cola no discurso militante, mas acende alerta externo. Porque fora do Brasil, juiz que fala como militante não é escudo, é evidência. Carmen Lúcia acompanha a linha. Fala em risco institucional, em necessidade de firmeza, mas evita personalizar. Ela sente o cheiro do problema. Quando o nome vira foco, o custo sobe. Dias Toffoli age diferente. Ele não fala, mas se movimenta. Toffoli conhece esse jogo, já esteve dos dois lados da mesa. Ele entende que se Moraes cair, quem estiver colado nele cai junto. Por isso, começa a trabalhar nos bastidores uma saída que preserve o tribunal, mesmo que sacrifique um dos seus. Não é traição, é método de sobrevivência. Luiz Fux rompe o silêncio. Em conversas reservadas é direto. Estamos confundindo autoridade com abuso. A frase corre o tribunal. Fux não está defendendo Bolsonaro. Está defendendo o STF de si mesmo. André Mendonça vai além. Exceção permanente não se sustenta. Isso nos expõe internacionalmente. Essas palavras pesam, porque Mendonça não fala para agradar a oposição. Ele fala com base em direito comparado. E direito comparado é exatamente o que Washington está analisando. Gilmar Mendes observa com cautela cirúrgica. Ele não compra briga aberta, mas também não compra a radicalização. Gilmar entende algo essencial. Se o STF virar alvo direto de sanção, ninguém sai ileso. Ele começa a esfriar o discurso. Evita defender método. Defende institucionalidade. É um sinal. Edson Fachin percebe o risco. Não quer ser lembrado como presidente de um tribunal que perdeu legitimidade externa. Fachin tenta costurar, mas a costura é difícil quando o tecido já rasgou. Alexandre de Moraes percebe o isolamento crescer e dobra a aposta novamente. Fala em risco à segurança nacional, amplia enquadramentos, acelera decisões. Ele acredita que, quanto mais avançar, mais difícil será recuar. Mas fora do Brasil, a leitura é outra. Ele está se defendendo. E juiz que se defende já deixou de ser árbitro. Lula acompanha tudo à distância. Ele não interfere, não defende, não ataca, mas observa. Quem está se afastando e quem está ficando exposto. Lula entende algo com clareza brutal. Se precisar escolher entre o STF como instituição e Alexandre de Moraes como indivíduo, a escolha é óbvia. Trump recebe novo relatório. Rubio resume em uma frase: o Supremo está dividido. Trump responde curto: então eles vão entregar alguém. Essa frase não é desejo, é leitura histórica. Todo sistema pressionado entrega um nome para salvar o resto. E o nome já está claro. Em Washington, Ailse, mudança não acontece em discurso, acontece em agenda. Quando o tema Brasil sai do circuito diplomático e entra em reuniões onde militares sentam à mesa, o patamar mudou. Trump não convoca coletiva, não posta frase em rede social. Ele pergunta opções. Se isso escalar, diz Trump, o que temos de concreto? Marco Rubio não fala em ideologia, fala em instrumentos, sanções individuais, congelamento de ativos, restrição de circulação e presença militar dissuasória. A palavra militar não é explicada, porque ali todos sabem o que significa. Trump não quer invadir. Nunca foi esse o jogo. O jogo é mostrar capacidade, e capacidade americana não precisa ser usada para produzir efeito. Ela precisa ser vista. Rubio muda a tela. No mapa, o Atlântico Sul aparece destacado. Rotas, bases, movimentações navais classificadas como de rotina. Nada ilegal, explica Rubio. Tudo dentro de tratados, mas impossível de ignorar. Trump entende. Imediatamente. Presença militar é linguagem universal, não ameaça,
não dispara, mas condiciona decisões. O Pentágono entra no circuito. Relatórios falam em estabilidade regional, liberdade de navegação, exercícios conjuntos, vocabulário limpo. Objetivo claro: mostrar que, se Washington quiser escalar, a escalada não começa no papel, ela começa no mar. Trump cruza os braços. Quando um judiciário vira arma política, diz, a resposta não é jurídica, é estrutural. Essa frase não sai em nota oficial. Ela vaza. E vazamento é intencional. Rubio é mais direto nos bastidores. Moraes não entende pressão política, mas entende custo. Trump concorda. Então o custo precisa ficar visível. É nesse ponto que a equação muda. Não se trata mais de Bolsonaro preso ou solto. Trata-se de quem está criando risco sistêmico. E Moraes aparece em todos os cenários de risco. Enquanto isso, Lula observa o deslocamento. Ele reconhece os sinais. Exercícios. Militares não são improvisados. Movimentações navais não são aleatórias. Elas são recado. E Lula já viu esse filme em outros países. Sempre começa assim. Primeiro, silêncio. Depois, presença. Por fim, condição. Lula entende que se resistir até o fim, o Brasil vira caso estratégico. E caso estratégico não se resolve com discurso interno. Trump volta ao tema Bolsonaro apenas por um ângulo: o humanitário. Se ele morrer preso, diz Trump, isso vira símbolo global. Rubio concorda. E símbolo morto cria pressão infinita. A leitura é pragmática. Prisão domiciliar humanitária não é favor a Bolsonaro. É válvula de alívio para reduzir temperatura internacional. Trump não pede absolvição, não pede revisão. Ele aceita uma saída técnica desde que o método seja desmontado. O foco retorna a Moraes. Rubio é claro. Se ele continuar dobrando a aposta, a Magnitsky deixa de ser hipótese. Trump completa. E quando vira hipótese pública, ninguém segura. Sanção não é anúncio, é processo. E o processo já começou. A força militar permanece em segundo plano. Mas não sai do radar. Ela existe para o caso de o recado não ser entendido. E quando o poder militar americano entra como possibilidade, todos os outros poderes recalculam. No Brasil, o STF sente a mudança de pressão. No Planalto, Lula entende que não controla mais o tempo. E Alexandre de Moraes, ao dobrar a aposta, se afasta ainda mais da possibilidade de proteção. Por quê? Washington não negocia com quem acelera o risco. Trump encerra a reunião com uma frase curta: se eles não resolverem, a pressão resolve. Não é ameaça, é doutrina. E o Brasil agora está dentro dela. A palavra começa a circular primeiro em sussurro, depois em bastidor, por fim, em relatório. Impeachment. Não como grito de rua, não como bandeira partidária, mas como saída técnica. Quando um ministro do Supremo passa a representar risco internacional ao Estado, o sistema procura um mecanismo interno para evitar intervenção externa. E o impeachment é exatamente isso. Em Washington, Marco Rubio é direto com Trump. Se o Brasil não agir por dentro, a ação vem de fora. Trump não discorda. Ele sabe que sanção Magnitsky não é punição simbólica. É pena máxima civil internacional, congelamento total de ativos, proibição de circulação, bloqueio financeiro global e, no cenário extremo, quando há caracterização de violação sistemática de direitos, pedido de prisão internacional, não por crime comum, mas por abuso institucional continuado. É o tipo de coisa que destrói biografias em horas. Rubio aponta o trecho mais sensível do relatório: a insistência, a repetição, a personalização. Trump entende. Magnitsky não é aplicada a quem erra uma vez. Ela é aplicada a quem insiste. E Alexandre de Moraes insiste. Dobra a aposta, amplia o alcance, radicaliza o discurso. Cada decisão vira prova, cada despacho vira argumento, cada exceção
reforça a tese de perseguição política institucionalizada. No Brasil, Lula sente o peso real da escolha. Ele sabe que, se a Magnitsky cair sobre Moraes, não há narrativa que salve o governo. O Brasil vira exemplo negativo, e Lula não governa países isolados. Ele governa equilíbrios. A solução aparece clara, não é defender Moraes, é entregá-lo antes. O impeachment começa a ser tratado não como ataque ao STF, mas como preservação do STF. A ideia circula entre líderes do Congresso. Se não fizermos nada, perdemos o controle. Lula não se opõe, não articula publicamente, mas também não impede. E quando Lula não impede, ele está autorizando. No Supremo, o clima fica irrespirável. Gilmar Mendes percebe o risco. Isso não pode escalar para fora, comenta em reservado. Dias Toffoli entende o movimento. Ele sabe como esse jogo termina. Se cair lá fora, diz a um interlocutor, cai todo mundo aqui dentro. Luiz Fux não tem dúvida. É impeachment ou colapso. André Mendonça é ainda mais claro. Se isso virar Magnitsky, acabou. A rachadura vira abismo. Alexandre de Moraes sente o cerco fechar. Mas reage como sempre reagiu. Ameaça, amplia, enquadra. Ele acredita que ainda controla o tabuleiro. Mas não controla mais. Porque o jogo agora não está no STF. Está fora do país. Trump autoriza a preparação do pacote completo. Não anúncio. Não execução. Preparação. Magnitsky, com penalidade máxima. Responsabilização pessoal. E se houver escalada, prisão internacional. Rubio resume em uma frase: ou o Brasil resolve, ou o mundo resolve. Lula recebe a informação final, não como ameaça, como prazo implícito. Ele entende imediatamente. Não há espaço para hesitação. E faz o movimento mais frio de toda a sua carreira política. Ele solta Moraes, sem defesa, sem discurso, sem solidariedade. O ministro que foi escudo vira fardo, o aliado vira custo. Quando o poder decide sobreviver, ele não tem dó, ele sacrifica. E Alexandre de Moraes é o nome escolhido. O movimento de Lula não vem em forma de anúncio, vem em forma de ausência. Ausência de defesa, ausência de gesto, ausência de escudo. É assim que Lula sempre operou quando decidiu que alguém não merece mais proteção. No Planalto, o tom muda completamente. Onde antes havia firmeza institucional, agora há frases neutras. O Supremo é independente. As instituições têm seus próprios caminhos. Nenhuma palavra em defesa direta de Alexandre de Moraes. Isso não é neutralidade, é abandono calculado. Nos bastidores, a orientação é clara: não comprar briga por ninguém, não personalizar, não herdar problema. Lula entende que Moraes já não é mais ativo político, é passivo internacional. E passivo internacional não se protege, se liquida. No STF, o efeito é imediato. Alexandre de Moraes percebe que o Planalto esfriou. Telefonemas não retornam. Mensagens ficam sem resposta. Interlocutores históricos desaparecem. O isolamento, antes sutil, vira concreto. E Moraes reage da única forma que conhece. Ele aperta. Mais decisões, mais enquadramentos, mais linguagem excepcional. É a tentativa final de forçar solidariedade. Mas solidariedade não se força quando o custo está alto demais. Gilmar Mendes se afasta com elegância cirúrgica. Isso não pode virar um caso pessoal, comenta em off. Dias Toffoli reduz a exposição ao mínimo. Ele já entende que o sacrifício é inevitável. Carmen Lúcia passa a falar apenas de instituição, nunca de nomes. É um sinal claro, ninguém quer ser visto no mesmo enquadramento. Luiz Fux é o mais direto. Não fomos nomeados para sustentar método. A frase corre rápido. André Mendonça reforça: o STF não pode se transformar em problema internacional. Essa frase pesa mais do que qualquer despacho, porque ela alinha exatamente com a leitura externa.
Em Washington, Rubio percebe o recuo brasileiro. Eles estão se afastando dele, diz. Trump responde curto. Então sabem o que está vindo. A preparação continua. Magnitsky não é suspensa, é afunilada. O nome de Moraes começa a ser tratado como alvo individual, não mais como parte de um sistema difuso. Isso é decisivo. Enquanto isso, Lula acompanha tudo com frieza absoluta. Ele sabe que, se permitir que Moraes seja atingido sem resistência institucional, o impacto externo diminui. O recado para Washington é claro. O problema não é o Brasil, é um indivíduo. Essa estratégia já foi usada antes e funcionou. Na Papudinha, Bolsonaro sente o corpo cobrar novamente. Crises recorrentes, fraqueza, risco cardiovascular constante. O médico insiste, isso não pode se prolongar. O laudo começa a circular, não como pedido, como alerta. E Lula entende o encaixe perfeito. Se Moraes cai, manter Bolsonaro preso vira excesso. E excesso, nesse contexto, alimenta exatamente o que Trump quer evitar: instabilidade prolongada. Bolsonaro permanece em silêncio público, mas, nos bastidores, a leitura é clara. Eles vão precisar aliviar, não por justiça, por sobrevivência. E quando o sistema precisa aliviar, ele não escolhe o símbolo mais frágil, escolhe o símbolo mais conveniente. No Congresso, o termo impeachment deixa de ser tabu, não como ofensiva aberta, mas como seguro. Se lá fora apertar, temos que mostrar reação interna. Lula não lidera, mas também não bloqueia. E isso basta. Alexandre de Moraes sente o fim se aproximar, mas não recua. Ele acredita que ainda pode virar o jogo com mais força. Esse é o erro final, porque quando o sistema decide sacrificar alguém, qualquer movimento brusco apenas acelera o processo. O elemento que faltava para fechar o cerco não é jurídico, é humano. E ele entra no tabuleiro no momento mais sensível. Na Papudinha, os relatórios médicos deixam de ser notas internas e passam a circular como documento de risco. Não há dramatização, não há espetáculo, há dados, histórico cirúrgico complexo. Estresse contínuo, crises recorrentes, risco cardiovascular elevado. O médico é direto. A manutenção desse quadro em ambiente prisional aumenta significativamente a chance de evento grave. Essa frase muda tudo, porque a partir daí a prisão deixa de ser apenas punitiva, ela passa a ser potencialmente letal. Em Washington, Rubio lê o relatório com atenção. Isso vira gatilho, diz. Trump não precisa perguntar qual. Ele já conhece o roteiro. Morte em custódia transforma qualquer caso político em crise internacional automática. Não há narrativa que segure. Eles não vão deixar isso acontecer, comenta Trump. Se deixarem, perdem o controle. No Planalto, Lula entende o encaixe. Se Moraes está isolado e o risco humanitário cresce, o sistema precisa reduzir pressão em algum ponto. E o ponto mais óbvio não é Moraes ainda, é Bolsonaro. Soltar Bolsonaro por razão humanitária não é recuo político, é gestão de risco. E Lula domina essa arte. A prisão domiciliar começa a circular como hipótese técnica, não em discurso, em reunião fechada. Monitoramento, controle judicial, ambiente médico adequado. O argumento é simples, não é liberdade, é contenção com responsabilidade. E isso é suficiente para desarmar o flanco internacional imediato. No STF, o clima fica ainda mais pesado. Carmen Lúcia comenta em reservado: se algo acontecer, não há como segurar. Gilmar Mendes concorda. O custo institucional seria irreversível. Toffoli é mais pragmático. Isso vira combustível externo. Luiz Fux não tem dúvida. Prisão que vira risco de morte não se sustenta. André Mendonça reforça: o tribunal não pode assumir esse ônus. O consenso não é ideológico, é autopreservação. Alexandre de Moraes percebe que o argumento humanitário cresce e tenta neutralizá-lo.
questiona laudos, relativiza riscos, endurece novamente. Mas agora, cada resistência parece insensibilidade. E insensibilidade, nesse contexto, é exatamente o que Washington procura para justificar pressão máxima. Rubio volta ao ponto com Trump. Se ele continuar bloqueando, o enquadramento fecha. Trump responde seco. Então o Brasil precisa escolher. Escolher entre sustentar um ministro isolado ou evitar que o caso vire símbolo global de abuso. Lula entende que o tempo encurtou. Ele não precisa anunciar nada. Basta não impedir. Basta deixar os mecanismos se moverem. A PD humanitária começa a ganhar forma técnica. E, ao mesmo tempo, o isolamento de Moraes se torna completo. Entre STF dividido, Congresso avaliando impeachment e exterior preparado para Magnitsky, Bolsonaro permanece silencioso, mas atento. Ele sabe que quando o sistema começa a aliviar de um lado, é porque vai apertar de outro. E o outro lado tem nome e sobrenome. Nada está resolvido, nada está encerrado. Mas o tabuleiro agora tem uma nova configuração. Bolsonaro deixa de ser o risco imediato. Moraes passa a ser o problema central. Lula se afasta para sobreviver. Trump observa com opções prontas. E o sistema entra no trecho mais perigoso de qualquer crise, quando agir e não agir custam caro demais. Nada é anunciado, nada é negado, mas tudo está pronto. No STF, o silêncio pesa mais do que qualquer despacho. Ministros evitam encontros desnecessários. Conversas são curtas, olhares não se sustentam. Alexandre de Moraes percebe que não há mais margem, não há blindagem política, não há escudo institucional. Só resta o método, e o método já não protege. Cada movimento agora é observado fora do país. Cada decisão é traduzida em relatório. Cada resistência é lida como insistência. E insistência, neste estágio, é exatamente o que ativa o pior cenário. No Planalto, Lula não interfere, não acelera, não freia. Ele deixa acontecer, porque qualquer gesto agora cola o resultado no governo. A estratégia é clara, o sistema que resolva o próprio problema. Em Washington, Trump e Rubio não pressionam publicamente, eles aguardam. Não por indecisão, mas porque sabem que o custo já está internalizado. A Magnitsky está pronta, o enquadramento jurídico está escrito, a leitura política está fechada. Falta apenas um gatilho, e gatilhos, nessa fase, não são criados, acontecem. Na papudinha, Bolsonaro permanece frágil fisicamente, mas atento. Ele entende que a história já saiu da cela. Agora está no STF, no Planalto e fora do Brasil. E quando a história sai do controle interno, ninguém segura o desfecho. Nada termina aqui, porque este é o momento mais perigoso de qualquer crise, quando todos sabem o que vai acontecer, mas ninguém quer ser o primeiro a assumir o custo da decisão. Se você chegou até aqui, não feche este vídeo. Volte alguns minutos. Assista de novo. Este conteúdo não é para consumo rápido, é para entendimento. O algoritmo só entrega quando você força. Então faça exatamente isso agora. Curta o vídeo. O like aqui não é apoio ao canal, é uma arma contra o silêncio. Compartilhe com 5 pessoas. Não escolha só quem concorda. Escolha quem precisa entender. Comente exatamente esta frase, em letras maiúsculas, sem alterar nada. Moraes entregue. Essa frase é o termômetro. É o sinal. É o recado que precisa aparecer. Quanto mais ela surgir, mais claro fica que o país entendeu o que está em jogo. Inscreva-se no canal. Aqui no Contos do Mito, nós não reagimos depois. Nós mostramos o método antes que ele seja usado contra você. Quem entende o método não é pego de surpresa. Compartilhe, assista novamente e escreva nos comentários: Moraes entregue.